Gente, sentamos aqui para poder falar com vocês com calma todas as atualizações que a gente tem dentro desse novo regulamento que mudou muito, né? Mudou bastante. Na verdade, a lei, ela foi publicada em novembro. Sim. E ela teve ali uns 6 meses, que a gente chama de forma muito bonita juridicamente de vacatio legis, que é um período para todo mundo se adaptar, né? Tanto os cidadãos como as oficinas de estrangeria também, criarem os novos modelos, as instruções, os formulários corretos, e vai entrar em vigor efetivamente dia 20 de maio de 2025 agora. Para vocês entenderem, quando sai isso daí, eles precisam publicar isso daí no BOE, né? Exatamente. Que é o Boletim Oficial do Estado. Uma vez que publicou isso daí, aí sim, as empresas de estrangeria, você, quando você for dar entrada no seu processo, já vale aquela lei a partir dali, né? Não, nesse caso é aquilo que eu estava explicando, Felipe. Aí foi muito juridiquês, eu acho que eu falei. Tá. No dia 19 de novembro isso foi publicado no BOE, oficialmente, foi publicado oficialmente. E aí, nessa própria lei que foi publicada no BOE, eles determinam que só vai valer efetivamente dali 6 meses. Então, os cidadãos já estão cientes do que vai acontecer a partir do dia 20 de maio e as oficinas de estrangeria vão se adaptando aí a todas essas novidades. É isso. Pra vocês entenderem o que nós vamos falar nesse vídeo aqui, a gente relacionou que é o visto de busca de emprego, visto de estudos, familiar de espanhóis, arraigo familiar, os arraigos no geral, renovações de autorização de residência e trabalho, todas as modificações que tiveram, e a gente vai finalizar falando para vocês dos regimes, é isso, né? Exatamente, falar ali no final um pouquinho sobre asilo, que é um tema que foi bastante que está sendo muito controvertido, mas é esse panorama geral, né? Obviamente que as coisas estão em processo de mudança, né? A lei, ela vem e depois ela recebe algumas instruções de parte de cada oficina de estrangeria, né? Tanto que eu estava apontando aqui para o Felipe, a gente participou de 3 congressos desde novembro até aqui, um em Cartagena, um em Almeria, que foi agora semana passada, e um aqui em Madrid, que foi pelo Colégio de Advogados, e com os chefes de estrangeria. E eles mesmos não estão, assim, homogêneos em relação a alguns temas, tá? Tá meio então, diversa exatamente, a coisa ainda vai caminhar um pouco pra gente ter aí o resultado, tá? Mas vamos começar ali por aquele que tá famoso, né? Que eu já publiquei. Visto de busca de emprego. Você já publicou. Não, e todo mundo tá perguntando pra gente, pô, é verdade que vai ter um visto que eu posso chegar aí, buscar trabalho e depois me estabelecer? Gente, a facilidade que vende na criação de conteúdo nem sempre ela é assim na prática. Exatamente. Eu amaria, tá, pessoal? Eu estaria já ganhando. Olha, hoje mesmo eu nem estaria fazendo vídeo aqui. Eu acho que eu já estava de férias. É muita calor, gente querendo vir sol. por essa facilidade, mas não é bem por aí. Exatamente. Portugal tem esse visto e, por incrível que pareça, a Espanha já tinha esse visto. Ela já tem esse visto atualmente, tá? Ele é restrito para filhos e netos de espanhóis de origem. Tá? Obviamente que essas pessoas também podem vir e solicitar aqui um arraigo atualmente. Mas, enfim, eles colocam aí esta opção para essas pessoas. O que esse novo regulamento fez foi ampliar um pouco, dizendo que para determinadas ocupações que vão ser publicadas através de uma lista pelo Ministério, estas pessoas que têm habilidades para buscar emprego nestas áreas poderão vir com esse visto. Gente, a ver... Se atualmente a lista, né, existe um catálogo de profissões de difícil ocupação na Espanha, a gente considera que vai ser algo muito parecido com isso. Se essa lista um dia vier a ser publicada, vai ser para essas pessoas, ou seja, esportistas profissionais, técnicos de esporte, enfim, eletricistas, pessoas que trabalham embarcadas, ou seja, algo bastante específico. Pronto, agora com nossas bebidas, sequência. Então, gente, não é que é impossível, não é que ele não existe, tem gente falando que existe, ele está no regulamento, ele foi levemente ampliado, mas não consideramos que esta será a porta de entrada para a Espanha. O que acontece é que quando cai esse assunto, esse tema, né, tipo visto para poder buscar trabalho, muitas pessoas acham que você vai poder chegar aqui, trabalhar de Uber, você vai poder chegar e trabalhar como garçom, você vai poder buscar qualquer tipo de emprego. E na verdade não é bem por aí, é uma coisa muito específica. Exatamente, né? Exatamente. Essa lista, se um dia estiver, vai ser muito específica. E existe uma outra autorização de residência que tem esse mesmo nome, que é a autorização de residência para busca de emprego. Esta vai continuar existindo e ela é restrita para aquelas pessoas que estão aqui na Espanha com uma autorização de estancia para estudos de nível superior oficial. Quando essas pessoas finalizam essa estancia para estudos, esse curso, elas podem solicitar essa autorização de residência. Isso nada tem a ver com esse visto novo criado, somente o mesmo nome. O que eles estão priorizando, a gente notou, é a formação. Então eles querem a pessoa que venha para cá,
que vai se formar, ou seja, que vai fazer uma universidade, uma formação profissional de nível superior, que vai fazer um mestrado, ou mesmo, a gente vai falar pra gente, o arraigo para formação, ele foi ampliado. A gente notou que tem ali um interesse na formação específica para poder permitir uma imigração mais qualificada. E aí, isso aí dá origem ao nosso próximo tema. Qual é o próximo tema? Deixa eu abrir aqui. Estudos. Estudos. Exatamente. E aí a gente não tem boas notícias para os brasileiros. Vou até dar um gole no café, porque... Eu falo que a gente brasileiro, a gente nem sempre tem tantas boas notícias assim, gente. Exatamente. Primeira coisa que eles fizeram na questão de visto ou instância para estudos, né? Lembrando, quando eu falo visto ou instância, visto é quando a gente solicita via consular, ou seja, fora da Espanha. Autorização de instância, quando eu solicito desde aqui da Espanha. Primeira coisa que eles fizeram foi delimitar exatamente que tipo de estudos podem dar origem a um visto ou a uma autorização de instância. Ou seja, eles fizeram ali uma lista específica. Não basta que seja um curso presencial 20 horas semanais, né? Porque eu, Amanda, eu posso dar um curso dentro do meu escritório de oficina de estrangeria. Ou seja, de oficina não, de estrangeria. Olha, eu quero fazer aqui um curso de estrangeria e dar esse curso. Esse curso vai dar uma autorização de instância de estudos ou um visto? Não, não vai, porque eu não sou uma instituição de ensino. Então a lei ela foi muito mais específica agora, falando, gente, olha, é um curso a ser impartido por uma instituição de ensino regulamentada pelo governo ou pela comunidade autônoma, e pode ser uma formação profissional de nível médio superior, pode ser um estudo de idioma castelhano ou línguas oficiais da Espanha, né, gente? Não pode ser inglês, não pode ser chinês, isso daí ninguém vem estudar isso na Espanha. Não pode, eles foram claros. Daqui, né? Exatamente. Se for de espanhol, tem que ser certificado pelo Instituto Cervantes, sempre presencial, a tempo completo, tá, gente? Então, muito cuidado com o curso que a gente vive recebendo cliente para falar, eu tô indo fazer um curso de micropigmentação com a cabeleireira, com a esteticista tal. Gente, ela não é uma instituição de ensino, isso não dá autorização para visto. Precisa de reconhecimento, precisa de certificado. Exatamente. Isso daí é o governo falando assim, gente, vocês querem, vocês têm que vir fazer aquela coisa que vai te qualificar, vai te dar um diploma, um certificado, e você vai poder atuar de forma profissional aqui, né? Não é que a micropigmentadora não seja profissional nem nada disso, mas o curso dela não é reconhecido. Ele então, não te dá um certificado ao final, né? Ou seja, ele não te coloca ali no final, autorizado pelo governo da Espanha, a ter um título, né? Que seja esse título, não estou falando só de título universitário, ou mestrado, ou doutorado. Eu estou falando de título formação profissional de nível médio, ou um título do Instituto Cervantes também, de castelhano, de espanhol, enfim. Tudo pode ser título, mas a gente ficou ali bem mais restrito nessas solicitações, tá? Esse já era, inclusive, um movimento das oficinas de estrangeria nos últimos tempos, tá? Eles já estavam, né, Eles meio já que estavam atentos assim, a né? isso. A gente já tinha recebido aí alguns clientes que faziam sozinhos e já vinham com denegações para nós, então a gente já estava notando esse movimento que agora somente foi confirmado pela lei. E aí, o que eu estava falando dos brasileiros. Como que a maioria dos brasileiros vem pra cá, Felipe? O que eles vêm estudar? Os caras vêm estudar idioma, né? Exatamente. Eles vêm estudar espanhol, porque afinal somos o único país latino-americano que não fala espanhol. A gente vem com essa desculpa maravilhosa de estudar, bom, super legal, é uma língua super bacana de aprender, uma das línguas, se não me engano, é a mais falada no mundo, mas nós temos aí essa desculpa e fazemos disso um processo migratório, tá? Inclusive, no meu planejamento migratório, eu considero essa atualmente a melhor porta de entrada na Espanha e deixará de ser, tá? Por quê? Primeira coisa que eles mudaram, não pode mais solicitar autorização de instância para estudos desde aqui da Espanha para estudar idioma castelhano. Tem que ser lá no consulado, sim ou sim, não tem o que fazer. Ou seja, eu acho que lá vai ser muito mais burocrático, inclusive, né? Porque você vai para entrevista lá para poder fazer a solicitação do visto, e eu acho que lá eles vão ser muito mais criteriosos e vão trabalhar com a pessoa na raiz, né? Exatamente. O que dificulta muito mais, eu acho, que o processo de aplicação. Né? Não, totalmente. E assim, eles fazem perguntas do tipo, por que você quer estudar espanhol na Espanha e não em Buenos Aires? E não vai adiantar você responder porque o acento não te agrada, né? O sotaque não te agrada. É um tema muito maior que isso, e eles fazem esse tipo de pergunta. Por exemplo, se você quer vir com dependentes, castelhano não permitirá vir com dependentes, porque eles já estavam nesse movimento. Você vai estudar castelhano, espanhol na Espanha, você vai levar sua família, sua mulher, seus 3 filhos, seu cachorro, tem algo de errado nisso daí. Qual a sua intenção, né? Então eles já notaram esse movimento, e agora quem vai estudar idiomas não pode trazer acompanhante, tem que solicitar no consulado, enfim, já dificultaram por aí. Segunda dificuldade, chegou na Espanha, conseguiu o visto, veio para cá estudar idioma,
Quero prorrogar para fazer outro curso. Não tem prórroga para fazer outro curso. Teria que solicitar uma autorização inicial desde aqui da Espanha, ou seja, eu tô aqui, quero estudar um master. Não dá para esperar o final desse curso, né? O final dessa instância que você tem autorizada. Tem que solicitar ali 60 dias antes, como se fosse uma instância inicial, e instância inicial somente para curso de nível superior. Ou prorrogar para o mesmo curso. Entendi. Né? Então, aí... o que eu pensei comigo, eu acho que só você fazendo o mesmo curso, falar, não, terminei um ano, eu vou fazer mais um ano, aí beleza. Exatamente. Então assim, eu vim estudar espanhol e meu primeiro ano ele foi até o nível B1. E aí você vai ter que fazer um DEL ou um CIEL que comprovem que você adquiriu efetivamente esse nível de espanhol e que você pode ser matriculado no outro nível, sempre com aproveitamento, tá, gente? Não pode ser assim, eu repeti, eu não fui bem, então vou ter que fazer de novo. Não teve aproveitamento, eles não prorrogam. Então, tive aproveitamento, comprovei pelo DEL e pelo CIEL, prorrogo por mais um ano. Posso continuar prorrogando? Não. Quem vem estudar idiomas é uma prórroga e acabou. Ou seja, se você estudou um ano, você pode prorrogar mais um. Exatamente. E depois você tem e que depois voltar. Tem que voltar. E por que tem que voltar? Porque ali faz mais ou menos uns 2 anos, eles tiveram uma modificação que autorizaram todas as pessoas que estavam aqui com instância para estudos a modificar para uma autorização de residência e trabalho, se tivesse a proposta. Pois agora vetado para quem veio fazer idioma. Ou seja, só pode uma prórroga, nada mais. Não pode mais modificar, a não ser, obviamente, aí a gente está falando de outra legislação, se modificar para profissional altamente qualificado, tá? E eu tô falando de salários acima de 40 mil euros ano, cargo de gerência, diretoria, técnico superior. Então, assim, tô falando de outro tema. Se eu tô falando do regime geral de estrangeria, ou seja, encontrei ali um emprego para trabalhar de garçom, para trabalhar em hotel, para Uber, não vai rolar essa modificação, tá? Então, estudou idioma, prorrogou um tempinho mais, acabou, voltou pro Brasil, tá? Então, essa daí foi uma modificação pesadinha ali, tá? E aí a gente tem quem vem fazer um curso de nível superior, tá? E aí superior eu tô falando de universidade, mestrado, doutorado. São cursos mais... Exatamente. E formação profissional, né? Que seriam os cursos técnicos no Brasil, de nível superior também, tá? Estas pessoas, primeira coisa, também vai ser difícil, viu, Felipe? Porque terão que comprovar o dinheiro para todo o curso. Ou seja, se a pessoa vai estudar 2 anos, ela tem dinheiro que mostrar para que ela 2 tem anos. Nossa. E 4 anos que vem fazer universidade. Então, assim, vai ter que mostrar ali em cash na hora de vir. Mas, obviamente, uma vez aqui, é mais tranquilo, porque essa pessoa vai continuar com as facilidades de poder pedir, pode pedir prórroga ainda assim ao final, e pode, com o aproveitamento, pedir as modificações para autorização de residência e trabalho por conta própria, para aquela autorização de residência de busca de emprego que não tem nada a ver com aquele visto que a gente falou no começo, para realização de práticas, ou seja, tem aí uma mobilidade no final do curso muito maior. E pode pedir desde aqui da Espanha também, mas desde que ainda faltem 60 dias para que acabe o seu prazo de turista aqui na Espanha, tá? Vai mudar esse prazo também. É importante vocês saberem sempre, não só com relação ao prazo, com relação ao que você está estudando também, para você poder aplicar, às vezes, para uma vaga de trabalho, porque esse daí te dá autorização também para você depois aplicar para um trabalho. Exatamente. E se manter aqui, entendeu? Exatamente. Esse daí traz não vou nem dizer uma facilidade, né? Ele traz uma possibilidade de movimentação maior no final do visto, tá? Que hoje seria, eu acho que o melhor planejamento migratório, né? Que antes eu sempre começava com os meus clientes, quando ele não estava vindo aqui, não podia vir com uma residência não lucrativa, não era nômada digital, não tinha propósito de emprego, o passo inicial era o idioma, né? Hoje não é mais o passo inicial mais indicado para iniciar um planejamento migratório, tá? Hoje, então, quem está falando de estudos, fala, não, eu vou para estudar, eu acho que tem que ter uma reserva financeira muito maior, porque vai ter que desembolsar muito mais. Se a intenção é ficar, na verdade, né? Exato. E buscar um trabalho no futuro, no meio do caminho aí, porque senão acho que não vai conseguir mais, né? Já não dá mais. Né? Não, hoje eu acho que idiomas é algo... intercâmbio, tá, gente? Fui, vim, voltei. Nada além, tá? Agora... boas opções, gente. Formação profissional, e óbvio, gente, tem que ser reconhecida ali pelo governo ou pela comunidade autônoma, tem sites específicos para isso. Formação profissional de nível superior vai ser a palavra-chave, tá? Porque são cursos ali de 1, 2 anos que te dão essa certificação, permitem você modificar no final, enfim,
vai dar maior mobilidade, tá? A formação profissional, ela não vai te dar mobilidade daquele busca de emprego ou práticas, porque isso é específico para quem vem fazer curso de nível superior do grau 6 ou mais que isso do marco europeu, aí é universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas ele permite no final modificar para uma autorização de residência e trabalho por conta alheia, né? Então já é algo. Já é um ponto positivo aí para quem chega com esse tipo de visto aqui. Exatamente. E, gente, basicamente é isso sobre estudos. A gente ainda vai ter que aguentar um período aí de adaptação, especialmente dos consulados. Os chefes de estrangeria estão vendo muito problema nisso, de jogar muita responsabilidade nos consulados. Porque os consulados não estão preparados, né? Não, eles já não dão conta do como tava. Agora, com tudo isso que tá vindo agora, eu não sei, eu acho que vai meio que saturar e eu acho que eles vão ter que bolar um plano para poder atender aos consulados agora. Exatamente, também, né? Tipo, exatamente. E a gente tem sempre as instruções que acabam não modificando a lei, mas trazendo alternativas para a lei. E achamos que muita coisa assim vai ocorrer. Vai rolar uma movimentação, obviamente, negativa no começo, em que a gente não vai conseguir fazer muita coisa, a gente vai ficar pendente, mas tem água para rolar ainda, tá bom, pessoal? E tem que sentir também, gente, os processos, né, daqui para frente. Tem muito processo que vai começar a entrar e as próprias empresas, as próprias pessoas vão começar também a sentir o que denegou, o que foi aceito, para começar a ver e começar a jogar também para tentar buscar facilidade no momento de aplicar também. Né? Exatamente, até, né, acho que a maioria das pessoas que assiste a gente aqui sabe que quando eu pergunto para a pessoa para onde você está indo, não é mera curiosidade, é porque as competências aqui em termos de imigração são delegadas às comunidades autônomas e às províncias. Então elas têm que seguir aquela lei que é federal, mas elas têm competência para legislar em alguns aspectos subjetivos, tá? Então assim, a gente esteve nesses congressos com vários chefes de estrangeria, de Almeria, de A Corunha, enfim, até da unidade de grandes empresas, todos falando sobre esse tema, e entre si eles divergem, tá? Então, assim, a gente pode ter situações de denegação em uma província e aprovação em outras, tá? Então, a gente vai começar a visualizar todo esse cenário. Próximo tema, familiar de espanhol. Então, é quem é filho ou neto de espanhol, é isso? Não, aí não, vai mais além. Por exemplo, aquelas pessoas hoje que solicitavam uma autorização de residência por ser, por exemplo, cônjuge, pareja de hecho, união estável com um espanhol, ou descendente, filho, menor de 21 anos ou maior de 21 anos que está a cargo, ou ascendente, ou mesmo em alguns casos de família extensa, né, que era irmão que está a cargo, que é dependente, essas pessoas atualmente solicitavam por arraigo familiar, né, ou tarjeta de familiar de cidadão europeu. Acabou, não tem mais nada disso. Agora vai solicitar uma autorização de residência temporal específica para familiar de espanhol. Será somente para familiar de espanhol, tá? Ou seja, nenhum outro vai poder solicitar essa autorização. Tipo, eu com a Rê não vou poder solicitar mais. Não, porque aí ela é portuguesa. Ela é portuguesa. Então aí vai continuar no regulamento europeu, tá? Isso não muda nada. Tá. Agora, o familiar de espanhol, eles tiraram desse regulamento, e isso daí dá uma discussão, gente, jurídica absurda, porque existem dois regulamentos e vêm ao mesmo tempo, ou seja, teria que ser uma opção, mas eles estão colocando como não uma opção. Tem que solicitar pelo familiar de cidadão espanhol, tá? Ou seja, dentro do regulamento geral. Não vai mudar muita coisa, na verdade, tá, Felipe? Ou seja, vai continuar dando autorização aí por 5 anos, quando a pessoa já tem idade laboral, para trabalhar tanto por conta alheia como por conta própria, em todo o território espanhol, vai continuar permitindo contar o prazo para nacionalidade, enfim. O que vai mudar muito? Primeira coisa, aonde solicitar? Eles também jogaram alguns casos para os consulados, tá? Então, assim, descendente maior de idade que está lá no Brasil e o pai ou a mãe que é espanhol está aqui na Espanha, não pode vir solicitar aqui na Espanha como atualmente. Tem que solicitar lá antes mesmo de vir. Tem que solicitar lá, tá? Entendi. Ascendentes que venham, tem que comprovar que está a cargo se são menores de 80 anos. E também tem que comprovar, tem que solicitar lá no Brasil. A comprovação de estar a cargo também foi definida pela lei, tá, gente? Não é só aquela coisa que não fala, é só mandar uma quantia X de dinheiro por mês e eu vou comprovar. Não, as determinações foram da lei, tá? E aí, gente, começa a gerar um monte de confusão. Porque, assim, um dos documentos que é necessário normalmente para familiar de espanhol é o empadronamento conjunto. Como eu vou ter um empadronamento conjunto se a pessoa está lá? A pessoa está no Brasil ainda. E tem que estar aqui para empadronar. Começa a gerar aí um conflitinho disso daí, tá? Mas aumentou a idade
dos descendentes para menores de 26 anos podem solicitar sem ter que comprovar que estão a cargo. Isso daí é bom. O que mais? A parte dos ascendentes, que estava sendo possível solicitar para maiores de 65 anos sem ter que comprovar que está a cargo, acabou. Agora são maiores de 80 anos, se são menores de 80 anos tem que comprovar que está a cargo. Então tiveram aí essas modificações e este tema específico, Felipe, a gente acha que vai sofrer muita modificação. Vai mudar bastante, né? Porque a lei não vai ser suficiente, tá, para isso, porque vai ter muito questionamento, porque, por exemplo, um familiar de cidadão europeu, por exemplo, o Felipe aqui, que é familiar de uma cidadã portuguesa, não precisa apresentar antecedentes penais. E um familiar de cidadão espanhol precisa. Nossa. Tem menos vantagem, entendeu? O familiar de cidadão europeu ascendente a cargo é subjetiva a análise de que está a cargo. Do cidadão espanhol é objetiva. A lei determinou. Tem que morar junto antes de vir para a Espanha, tem que solicitar pelo consulado, ou seja, eles dificultaram mais a lei para o espanhol em relação ao europeu. Então, assim, isso gera algum tipo de conflito que a gente acha que vai ter que ser resolvido pelos tribunais. Os próprios chefes de estrangeria estão falando isso, tá? Que eles vão jogar as coisas para os tribunais para resolver, então deve ter alguma alteração nisso daí no decorrer do ano depois do início. Com certeza eu acho que vai ter uma alteração. Acho que eles vão ter que revisar isso daí e vão colocar uma atualização dentro de pouco tempo. Assim, já não é a primeira vez, né? Da última vez que eles colocaram um arraigo familiar para os familiares de espanhóis, que até então era somente a tarjeta de familiar de cidadão europeu, né? Aí eles vieram colocar um arraigo familiar para os familiares de espanhol e algumas oficinas de estrangeria, algumas províncias falaram o seguinte, não é um ou outro, aqui é somente esse ou somente esse. E aí nós, advogados, colocamos essa discussão para o tribunal falando o seguinte, não, se existem dois regulamentos que falam a mesma coisa ao mesmo tempo, é necessário que eu possa escolher qual que eu quero utilizar. Cada um tem uma vantagem. Um eu tenho que demonstrar meios financeiros, mas não tenho que apresentar antecedentes penais. No outro eu tenho que apresentar antecedentes penais e não preciso de meios financeiros. Enfim, eu decido, porque eu tenho duas leis ao mesmo tempo em vigor. Mas os chefes de estrangeria estão aí discutindo termos jurídicos super específicos sobre esse termo, se está exercendo a livre circulação dentro da União Europeia ou se não está exercendo a livre circulação. Eles entendem que os espanhóis não estão exercendo a livre circulação, ou seja, eles estão vindo viver no país deles e isso tem que ser algo definido pela lei deles. Enfim, aí já entra um juridiquês que eu não vou entrar aqui, mas que ainda vai ter muita discussão, muita coisa que vai acontecer, mas atualmente é isso. Vai mudar, familiar de espanhol, alguns terão que solicitar na origem, outros aqui na Espanha, vai ter que apresentar antecedentes penais, familiares ascendentes, menores de 80 anos. Tem que comprovar que está a cargo é uma determinação legal agora, ou seja, bem específica e objetiva o que tem que comprovar. E descendentes menores de 26 anos não precisam comprovar que está a cargo, tá? Então tem essas novidades aí interessantes, mas muita água para rolar. Vocês viram que tem caso aí que eu não consigo nem falar, porque é muito específico, né, cara? Eu não consigo nem questionar direito, porque eu já não sabia no passado. E agora também, cara, é muito complexo, né? E o espanhol, gente, eu acho que ele vai ficar muito puto da vida. Eles já estão, né? Quando teve o arraigo, já teve essa discussão aqui. Como assim? Como eu tenho que apresentar antecedentes penais e o italiano, meu vizinho, não tem, entendeu? Aí começa uma discussão. Como o italiano, meu vizinho, o filho dele pode vir solicitar aqui da Espanha e meu filho tem que solicitar lá do Brasil, sabe? Ou seja, já tá rolando um conflito. Puxado. Vai pro próximo tema ou Vamos. Tem mais alguma coisa pra falar do arraigo familiar de países menores europeus? Esse aí. Agora. Porque assim, gente, eu já coloco um tema falando sobre o outro também. Sim. O que eu falei? Arraigo familiar não vai ser mais para espanhol nenhum, tá? Ou seja, todo mundo que é familiar de espanhol vai ter que solicitar por esse regime de residência temporal para familiar de espanhol. E o arraigo familiar ficou para quem? Bom, ficou para duas situações muito específicas. Pais de menores europeus. Então, por exemplo, meu filho nasceu na Bélgica e aí eu vim aqui para a Espanha, obtenho para ele o certificado de residente europeu e eu, como pai de um menor, não solicito uma tarjeta de familiar, não preciso comprovar meios financeiros. Eu vou pelo arraigo e posso solicitar ali sem ter que comprovar meios financeiros, apresentando sim os antecedentes penais. Isso já existia uma instrução, tá, que permitia, mas não estava na lei. Então a gente já utilizava esse método, era discutido ali por algumas oficinas de estrangeria, mas já existia e agora vai ser determinado por lei, isso vai ser bastante hoje ele usado. É prático hoje. Então vamos colocar em prática. Exatamente, real, agora vai estar na lei que pais de menores europeus podem solicitar o arraigo familiar.
Já é um desafio obter para esse menor o certificado de residente europeu enquanto os pais estão sem autorização nenhuma, tá? As oficinas de estrangeria dificultam Eles isso. bloqueiam mesmo, tá? né? Mas brigando sai, tá bom? E uma outra opção seria aquelas pessoas que auxiliam no exercício da capacidade civil europeus. Então, por exemplo, eu sou europeia, sou maior de idade, mas enfim, eu estou interditada por alguma razão, eu sofri um derrame cerebral e eu tenho dificuldade, eu preciso de um cuidador. Este cuidador, que vai ser alguém da minha família, pode obter um arraigo familiar por ser o meu cuidador oficial. Só família ou não? Só família. Só família. Só família. Normalmente é quem minha está mãe, como curador. Eu tive um derrame, minha mãe vem, fica comigo, Exatamente, ela tem direito. exatamente. Entendi. Ela vai ter direito a solicitar esse arraigo familiar, né? Para poder cuidar de você, para você exercer a sua capacidade civil. Então, quando a gente fala em exercer a capacidade civil, quem exerce a capacidade civil de uma pessoa que está interditada é um curador. Então, a gente imagina que vai estar restrito a essas pessoas que têm uma sentença de curador, tá? Entendi. Não sabemos ainda como eles vão interpretar, mas a gente acredita que vai ser algo bastante jurídico, tá? Até caso que vai entrar e vão analisar como que vai funcionar também, né? Exatamente, porque assim, já tem muita gente falando assim, então quer dizer que eu tenho 50 anos, mas eu tenho a dor no joelho horrorosa, então eu trago a minha empregada doméstica do Brasil que vai cuidar de... Gente, não é assim, tá? Calma. Vamos lá, que vai ser coisa mais restrita aí, ligada a situações bem mais graves, tá? Então, o arraigo familiar agora é somente para estas duas situações, nada mais vai entrar no arraigo familiar. Lembrando que arraigo familiar é um arraigo, mas ele nunca vai requerer tempo mínimo de distância em território espanhol para ser solicitado, tá? Diferente dos outros arraigos que a gente vai falar agora. Felipe, introduz. Próximo arraigo, social, sociolaboral, formação e segunda oportunidade. E aí é muita novidade, gente, tá? Atualmente a gente tinha ali arraigo familiar, que é esse que eu falei agora, que eu até tiro dos arraigos porque ele não precisa de tempo mínimo, enfim, os requisitos dele são bem diferentes. O arraigo social, que era aquele que as pessoas falam, o do contrato de trabalho, tal. O laboral, que as pessoas utilizavam quando viviam aqui há mais de 2 anos e tinham trabalhado 6 meses, e a gente já tinha o arraigo para formação, tá? Agora vamos ter 5 arraigos: arraigo familiar, arraigo sociolaboral, arraigo social, arraigo para formação e arraigo de segunda oportunidade. Sociolaboral vai ser aquele arraigo com o contrato de trabalho, aquele lá que a pessoa fala, eu preciso ter um contrato de trabalho para poder me regularizar, é o sociolaboral agora, tá? Todos os tempos de arraigo modificaram e todos vão exigir 2 anos de permanência na Espanha para poder solicitar. Legal? Não, legal não. Legal não, ilegal. Ilegal. Tá. A pessoa tem que estar irregular no momento da solicitação, tá? Então é aquele que a pessoa falava antes, 3 anos na Espanha, mais um contrato de trabalho. Agora são 2 anos na Espanha, mais um contrato de trabalho. O contrato de trabalho agora não precisa mais ser de mínimo 30 horas, pode ser de 20 horas e o salário pode corresponder, ou seja, ser proporcional a essas horas trabalhadas. Porque antes eles falavam 30 horas, mas você tinha necessariamente que receber por 40. Entendi. Então, para o arraigo foi bem benéfica a lei, tá? Ou seja, agora é bem mais fácil você poder solicitar... É mais rápido, mais na verdade, rápido. E exige muito menos esforço financeiro, na verdade. Exatamente, você pode conseguir um contrato mais simples, mas eles estão de olho ali nos meios financeiros do seu empregador, tá? Agora a lei fala claramente, temos que apresentar os meios financeiros do empregador, se é empresa, imposto de sociedades, se é pessoa jurídica, imposto de renda, dinheiro na conta. Ou tá? seja, gente, é importante vocês saberem, inclusive nesse ponto, que às vezes a pessoa fala, não, beleza, eu te dou um contrato e tal, mas ela não quer entregar a documentação, ela não quer abrir o jogo da empresa dela para poder comprovar para o governo que ela está colocando você para dentro da empresa e tal. Então, às vezes ela fala, não, beleza, eu te contrato. E quando chega na hora de solicitar a documentação, tem muita empresa que também dá para trás. Então, não contem com o ovo no cu da galinha. Exatamente. Essa é real, tem que ter. Quando vai solicitar esse contrato para a empresa ou quando a empresa te oferece, a empresa tem que estar ciente de que ela vai ter que apresentar meios financeiros e ela tem que estar quites, ou seja, sem dívida com a agência tributária e seguridade social. Se tiver 2 euros em dívida, ou eles denegam ou eles vão pedir explicação por que tem, entendeu? Então tem que estar zerado ali para esse processo poder fluir normalmente, tá? Arraigo social agora vai ser
praticamente a mesma coisa do sócio laboral, mas para aquelas pessoas que não têm contrato de trabalho, mas têm dinheiro em conta, e a gente vai ter que agora comprovar de onde veio esse dinheiro, se é familiar direto ou se está na sua conta, qual é a razão pela ela estar na sua conta, mais seguro-saúde, não dá autorização de trabalho, e aí fica um lapso para quem solicita por conta própria, tá? Ou seja, eu vou querer ser Uber, então eu me coloco ali como autônomo e faço um plano de empresa, mas eu quero fazer um arraigo social ou sócio-laboral por conta própria, que existe atualmente na legislação, e os chefes de estrangeirismo estão na dúvida se ele vai entrar para o lado do social ou do sócio-laboral. Eu, particularmente, acredito que vai no lado do social, tá? Então, assim, são 2 anos igualmente, mas aí eu teria que fazer o plano de empresa, tudo mais, mas é esta outra opção, tá? Arraigo social, 2 anos na Espanha, ou meios financeiros próprios, ou aí, opinião minha, Amanda, por conta própria, com plano de empresa, tá? Legal. Plano de empresa é um documento. Um documento. Exatamente, um documento esboçando o que você vai fazer e tudo isso. Exatamente, né? que você tenha licença, se por exemplo, vamos falar da micropigmentadora de novo, tatuador, que normalmente trabalha por conta própria. Eu tenho licença para atuar, eu tenho a qualificação para atuar, eu tenho lugares já onde eu vou atuar. Eu sempre dou o exemplo do Uber, do Glovo, porque eles oferecem esse pré-contrato. Falando, tá bom, se você for o autônomo, eu te contrato. Então aí ele já vai ali dentro do plano de empresa, né? Eu tenho a moto, eu tenho, enfim, tenho condições de pagar a gasolina, a seguridade social. Tá redondinha. Você tem que provar, na verdade, que o negócio tá redondo e que não vai atrapalhar economicamente, socialmente, nada. Entendeu? Exatamente. Vai fluir a coisa. É sempre... O segredo disso é nunca depender da Espanha. A Espanha quer que você prove para ela, né, que você nunca vai depender dela para um benefício social, tá? Ou seja, que você tem aí os meios financeiros. Por mais que ela tenha muitos. Por mais que ela tenha muitos, ela quer, na verdade, que a coisa flua. A gente tem que garantir a aposentadoria dos espanhóis, né? Então, basicamente, é isso que eles estão falando. Resumidamente. Temos o arraigo para formação, que já existe atualmente, já exige 2 anos de estância na Espanha, estância irregular, tá? E que exige que você se matricule em um curso de formação. Não precisa ser um curso de formação profissional, mas é um curso que vai dar a você um certificado de profissionalidade, né? Então, por exemplo, até para você ser aquela pessoa que vai instalar televisão a cabo, você precisa de um curso que te dê um certificado de profissionalidade. Curso técnico, assim, né? Tipo, então, assim, você vai fazer esse curso, vai ter esse certificado, e aí você, quando fala, eu vou me matricular para este curso, você dá ali o curso, não precisa estar matriculado já, você pode solicitar esse arraigo para formação, tá? Atualmente ele funciona dessa forma, ou seja, 2 anos, me comprometo a matricular num curso, quando sai o positivo, me matriculo no curso, eu tenho 30 dias para avisar a oficina de estrangeria que eu me matriculei, que minha matrícula tá ok, tá? Eu tenho que apresentar o documento. Novidades de agora. Pode ser um curso híbrido, ou seja, não precisa ser 100% presencial, tá? Pode envolver as 2 coisas. Tá. E já dá de imediato uma autorização de trabalho de até 30 horas semanais. Gostei desse. Esse bacana. Gostei, acho bacana, porque é uma forma de regularizar a galera que tá aqui, tipo, querendo já documento. Já dá uma né? condição de trabalho, porque Total. assim, antes ele permitia, né, você estar com uma residência legal, mas ele não permitia você trabalhar. Aí como que você ia encontrar o trabalho depois? Ou seja, até agora eu não posso trabalhar, agora eu saio correndo desesperado no final, sem nunca ter trabalhado. Gente, não é assim que funciona. Então agora eles entenderam que é uma boa forma de regularização, oferece à pessoa um grau de formação ali para ela trabalhar naquela área, já dá a opção para ela trabalhar, para depois ela poder se incorporar oficialmente ao mercado de trabalho. Então, assim, consideramos essa agora uma excelente opção. Para mim, de todos até agora, esse daqui, acho que é o mais, não sei, que a expectativa vai acontecer melhor, assim. Eu acho também. Até porque ele já existia, ele foi muito criticado em princípio, especialmente por esse ponto de não permitir trabalhar, mas agora parece que ele foi ajustado ali para ser uma boa opção para quem está aqui irregular e quer se regularizar, tá? Então, boa opção. Oportunidade de se formar e trabalhar. É isso. Exatamente. Né? E regularizar, né? Regularizar, porque, assim, exato. Poxa, a pessoa está aqui irregular, às vezes trabalhando em B, ela vai se regularizar, ou seja, começar a computar tempo para nacionalidade, fazer essa formação e ainda poder trabalhar, gente. Eu acho que virou uma excelente opção. Maravilha. O último qual é mesmo? Segunda oportunidade. Segunda oportunidade. Exatamente. Eu não tenho nem ideia do que é esse aí. Ele é engraçado porque, assim, ele veio meio que em substituição do que era o arraigo laboral, que as pessoas começaram a pedir depois de uma determinada instrução. Eram aquelas pessoas que vinham, por exemplo, solicitavam um asilo
de repente era denegado o asilo, mas essas pessoas estavam aqui na Espanha há mais de 2 anos e tinham trabalhado regularmente por 6 meses nesses últimos 2 anos. Aí elas pediam que chamava arraigo laboral, a gente dava o arraigo laboral, regularizava esta pessoa. Agora eles transformaram um pouco isso na segunda oportunidade, mas não pode ser utilizada se você estava aqui como solicitante de asilo, nem como solicitante de arraigo, tá? Então vamos supor aqui. Primeira coisa é esse modelo do asilo que eu falei. Eu vim, eu solicitei o asilo, eu podia trabalhar aqui com o que eles chamam de tarjeta roja. Trabalhei 6 meses, deu 2 anos e aí denegaram o meu asilo. Posso solicitar? Não, não pode. Porque você era solicitante de asilo. Outra opção. Eu vim pra cá e aí fiquei aí 3 anos regular. Em 2024 eu solicitei um arraigo social, mas no final desse arraigo social eu não cumpri com o tempo de trabalho mínimo, né, na Seguridade Social, não consegui modificar para uma autorização de residência e trabalho, fiquei irregular de novo. Posso solicitar? Não, também porque não. Era um arraigo, era uma autorização de residência excepcional, tá? Entendi. Quando ele pode ser usado? No final a gente achou que ia ser a menina dos olhos do novo regulamento, não foi. Ele pode ser usado na seguinte situação: a pessoa veio para cá com uma autorização de residência e trabalho, ou pode ser na origem, ou pode ser para PAC, alguma coisa. E em determinado momento ela trabalhou 6 meses, ficou 2 anos, mas em determinado momento ela não conseguiu renovar, tá? Por razões que não sejam de ordem pública, ou seja, não era ali na pandemia que ninguém conseguiu renovar porque teve um... Não, por razões que, ou seja, eu não trabalhei o tempo suficiente. Não contribuiu lá, exatamente, né? Não contribuiu o tempo suficiente. Na hora de mudar eu não estava como demandante de emprego. Por alguma situação específica eu não consegui renovar, mas era uma autorização de residência temporal, que não seja por asilo, nem por circunstâncias excepcionais. Esta pessoa, se está há 2 anos, trabalhou 6 meses, pode solicitar esse arraigo de segunda oportunidade. Muito bom. Tá, espero que tenha ficado claro, porque não é uma coisa muito clara quando eu falo em circunstâncias excepcionais, asilo. Mas assim, basicamente, não ficou irregular depois de ter solicitado arraigo ou asilo, vai poder solicitar desde que tenha 2 anos de permanência na Espanha e 6 meses trabalhados de forma regular, tá? 6 meses contribuindo, pra vocês entenderem, são 6 meses Exatamente. Com um contratinho ali, Exato. Né, funcionando normal, assim. Exatamente. Né? E assim, eu vou encerrar aqui o tema do arraigo, eu até tinha falado pro Felipe que eu ia falar no final, mas eu acho que aqui é um bom momento, que aí gerou um tema muito controvertido aqui na Espanha, que é o tema do asilo, né? Asilo, como todo mundo sabe, é uma proteção internacional, né? Então aquela pessoa está sofrendo uma situação ali no país dela de origem, seja uma perseguição política, religiosa, de origem de conteúdo sexual, enfim. Ela vem aqui para a Espanha e aqui, isso pela lei, nos primeiros 30 dias dela aqui na Espanha, ou em postos fronteiriços, ela solicita o asilo dela aqui na Espanha. Atualmente, como funciona? Esse processo é admitido a trâmite, essa pessoa nos primeiros 30 dias recebe um documento que a gente chama de tarjeta blanca, e aí, quando ela renova esse primeiro documento, depois de 6 meses, ela recebe a tarjeta roja. Até então, ela não tem autorização nenhuma, não é que o asilo dela foi aprovado, ela está como solicitante de asilo, tá? Como se ela estivesse aguardando, na verdade, uma decisão. E aí, depois, essa decisão pode ser aprovada e essa pessoa vai ter uma proteção internacional pela Espanha ou vai ser denegada. Hoje o que a gente sabe é que 99% é denegada, porque as pessoas viam nisso uma oportunidade de vir aqui para a Espanha, né? Então, vinha do Brasil especialmente, né? Eu tô vindo solicitar asilo porque meu pai foi assaltado na orla do Rio de Janeiro. Gente, quem nunca foi assaltado na orla? É até uma questão turística. Tinha uns... aqui mesmo. Então você veio para ser assaltado aqui, tipo, para te roubarem a carteira aqui no centro também, né? Tipo, então, assim, as pessoas vinham sem nenhuma prova, solicitavam asilo, com o asilo ficavam aqui, podiam trabalhar, porque com a tarjeta roja você pode trabalhar, e aguardavam o período para solicitar uma autorização de residência por circunstâncias excepcionais, né? E veio agora essa legislação e falou, gente, tempo que você ficou como solicitante de asilo não conta. Não vou entrar no mérito se eu acho isso um absurdo ou não vou entrar nesse mérito porque é uma questão muito longa, mas não vai contar, tá? O que eles exigem? Eles exigem que você pode solicitar desde que você já tenha uma denegação deste asilo, uma sentença denegatória deste asilo. Aí tem toda uma discussão se pode desistir do asilo. Eu particularmente entendo que não, porque quando eles falam de uma sentença firme, ou é uma sentença judicial, ou é uma sentença administrativa. Ele afirmou, exatamente. Teoria, ele afirmou, ele falou, não,
daqui para frente é assim que você vai estar. Exatamente. Então a gente entende que tem que ser algo que tem que partir da administração pública. Se a decisão administrativa denegando o asilo que você não tenha recorrido judicialmente, e se você recorreu judicialmente, que você tenha uma sentença judicial firme, já nesse sentido, de que seu asilo foi denegado, tá? E você não recorreu disso. Aí vai existir um plano de transição, né? Aquela pessoa, por exemplo, poxa vida, então eu estava aqui, fui pego de surpresa, porque até então eu podia computar esse tempo. Então a lei previu aí um período de transição, tá? Se o seu asilo for denegado dentro do primeiro ano de vigência da lei, ou seja, do dia 20 de maio de 2025 até 20 de maio de 2026, você pode esperar 6 meses dessa decisão denegatória e solicitar aí um arraigo. Tá? Se você cumpriu com aqueles requisitos, os 2 anos, tudo mais, tá? É uma possibilidade. Tem aí um respirinho, tá, gente? Até porque, assim, eles estão denegando o asilo a dar com pau justamente por isso, para garantir o pessoal que consiga utilizar essa regra transitória. Agora, chegou 20 de maio de 2026, não aconteceu nada com o seu asilo, ou você desistiu, o que eu considero que não vai ser aceito, tem toda uma discussão sobre isso, não computou nada desse tempo. O pessoal vai ter que computar mais 2 anos irregular aqui na Espanha. Volta do zero. Volta do zero. Então aí a gente tem feito muita consulta de planejamento migratório de pessoa que já está aqui irregular. Tipo, o que eu faço? A gente tem aconselhado até o dia 20 de maio, muitas pessoas desistem do asilo e solicitam um arraigo para formação. Já, se você ainda não tem o tempo do arraigo social ou não tem o contrato. Porque isso já te garante ter o tempo necessário para depois solicitar um arraigo social para computar esse tempo. Tá? Ou seja, temos que ter estratégias, mas existe essa regra de transição, tá, gente? Atualmente, eu acho que 50% das consultas que a gente está tendo no escritório são sobre isso, tá, Felipe? Entendi. Por isso que é importante vocês saberem em que momento está o seu visto, em que momento está a sua solicitação, independente do caso, né, da aplicação que você tem, justamente para você poder jogar entre os arraigos, entre os tipos de visto que você pode colocar aqui dentro, porque senão você vai entrar às vezes num problema que você não precisaria entrar. Exatamente. Ficar ilegal 2 anos para depois solicitar uma documentação. Não, se você pode antecipar e solicitar um arraigo, por exemplo, por formação, sei lá, você pode jogar e continuar legal. E para você estar legal aqui dentro é muito mais interessante do que você estar ilegal. Para você jogar lá no futuro um problema que você pode resolver agora, por exemplo. Existe todo um planejamento jurídico que nós, advogados, conseguimos fazer, não indo diretamente ao que você gostaria, mas tendo um caminho para você chegar lá, mas que no final vai ser mais curto, tá? Então a gente tem recebido muitas consultas jurídicas nesse sentido, tá? E outra, que é importante dizer, a gente sempre recebia muito disso, né? A pessoa fazia consulta de planejamento migratório com a gente e no final sempre vinha a grande pergunta: meu amigo foi por asilo e pode trabalhar. Se antes eu já dizia que não era uma boa opção, hoje eu nem preciso falar nada, né, gente? Só venha para asilo se realmente você tem aí uma situação que comprove uma perseguição política, religiosa ou de orientação sexual, comprovada via documental, ou seja, que o seu asilo realmente vai ser aceito. Não é você chegar aqui com o gogó e falar, você tem que chegar aqui com uma situação clara. Hoje em dia tem que ser muito mais clara do que você chegar no verbal aqui e simplesmente avisar o governo, entendeu? Porque senão vai ser denegado e esse tempo que você ficou aqui esperando essa denegação, que normalmente é grande, não valeu de nada pra você. Você vai perder entendeu? Tempo, você vai perder dinheiro, porque isso daí é uma consequência, e muito provavelmente você não tenha depois o que você quer, que é a sua residência normal aqui dentro. Né? Exatamente. Então, se pra nós, da Espanha Mas, já não era uma boa opção de planejamento migratório, não é que estou dizendo não solicitem asilo se você tá dentro dessas opções. Não é uma opção de planejamento migratório, ou seja, voluntariamente eu quero sair do Brasil e ir pra Espanha. Hoje em dia, definitivamente, está claro pela lei que não é mesmo. Não é a melhor opção, é isso. Exato. Próximo passo? Renovações? Renovações de autorização de residência e trabalho. Exatamente. Bom, essa é uma ótima notícia, tá? Então, vamos lá. Por fim. A pessoa já está ali com uma autorização de residência e trabalho inicial, seja ela por conta própria ou por conta alheia, cumpriu com os períodos necessários de cotização à Seguridade Social, que vão ser um pouco menores nessa lei. Sim. Pode renovar. Na hora que ela recebe a primeira renovação, já é por 4 anos, não mais Mentira. 2 mais 2. É mesmo? E já te dá 4. autorização para trabalhar tanto por conta alheia como por conta própria, como se um espanhol fosse. Então você já vai direto iniciar 1 ano,
Renovação 4 anos, somando já dá os 5 anos necessários para uma larga duração e já te dá tempo de sobra para solicitar nacionalidade. Então, assim, essa é uma ótima notícia. Isso é ótimo. Não para nós advogados, porque a gente perdeu dinheiro com a renovação, mas é uma ótima notícia para os nossos clientes e estamos sim felizes, tá? Então, isso daí vai ser bastante interessante. Os dois entram junto, né? Residência e trabalho é uma autorização só, na verdade. Né? Porque, por exemplo, a residência não lucrativa, que não é a de trabalho, sim, ela continua com a renovação igual. Então, inicialmente 12 meses, renova depois por mais 2 anos e depois por mais 2 anos, tá? Não muda. O que tem essa modificação é autorização de residência e trabalho, que é inicial por 12 meses, depois já renova por mais 4 anos e já dá, se você tinha antes uma autorização de residência e trabalho por conta alheia, ele vai te dar também a possibilidade da própria, e se você tinha somente por própria, ele vai te dar também alheia como opção, tá? A pessoa que veio para cá e ela não contribui, por exemplo, ela chegou aqui com uma autorização de residência não lucrativa, ela pode solicitar nacionalidade depois de quanto tempo ou não pode? 2 anos, igualmente. 2 anos igual. Exatamente. Entendi. Só que é assim, gente, vamos lá. A não lucrativa atualmente, uma pessoa para vir sozinha, ela precisa comprovar 34 mil euros de economia. Parado, tá? Dinheiro parado ali. Depois pode até usar, mas parado ali, ou seja, não pode ser aluguéis, não pode ser algo para o futuro. Então eu tenho ali investidos 34 mil euros, só para mim, tá? Se eu tô colocando familiar, é 8 mil euros por cada familiar. Entendi. Tá? Comprovei, vim 12 meses. Se eu vou renovar por mais 2 anos, que eu necessito fazer isso para poder computar todo o tempo necessário de nacionalidade, que para o ibero-americano são, exatamente, é o dobro, 68 mil euros. Aí converte isso para real. Aí, vamos lá, gente, pouquíssima gente tem realmente acesso a uma não lucrativa, tá? A não lucrativa eu acho que exige muito mais esforço financeiro. É claro que uma pessoa que está ali, se ela tem a economia dela, que ela trabalhou a vida inteira dela, tem o dinheiro parado e tal, mas eu acho que não é a realidade da maioria hoje, né? Não é todo mundo que tem, mas é uma opção. Eu acho que é uma opção. A residência não lucrativa, ela é muito utilizada ainda por aquela pessoa que, eu tenho investimento, tenho dinheiro para ficar parado ali, enfim, não vou pedir um nômade digital porque tem uma questão fiscal importante em cima. Eu vou solicitar uma não lucrativa, entendeu? Mas são casos bastante restritos. Então agora são modificações, especialmente de estudante, prórroga de modificação à residência e trabalho. Exatamente, tá. Que até é o que a gente falou ali no estudo, sim, mas eu preferi tratar disso aqui pra gente ter muito claro que a pessoa... isolada. Exatamente, a pessoa vem pra cá estudar espanhol ou um curso de formação profissional de nível médio. Só tem direito a uma prórroga, não pode trazer dependente. Acabou essa primeira prórroga, voltar. Não pode modificar para nada, tá? Quando eu tô falando nada e a pessoa fala, mas aí eu recebi uma proposta de altamente qualificado dentro da Lei 14 de 2013. Lei 14 de 2013 você pode modificar a qualquer momento dentro de qualquer outra situação que você esteja regular na Espanha. Que bom. Tá? Agora só o Golden Visa que não existe mais, ou seja, deixou de existir a possibilidade de você investir qualquer coisa na Espanha e solicitar uma autorização de residência. Mas estou aqui estudando idioma, trabalho com área de TI, que está super em alta. Sim. Fui ali numa entrevista de trabalho e a empresa me ofereceu um posto de trabalho técnico de nível superior para ganhar mais de 40 mil euros ao ano. Pode modificar a qualquer tempo, tá? Não só basta estar legal na Espanha, não precisa de não tem segredo nisso daí, tá? Mas a modificação específica dentro do regime geral, que é esse que a gente está tratando hoje, para quem veio estudar formação profissional de nível médio ou idiomas, uma prórroga, acabou, voltou para o Brasil, tá? Virou, não na verdade, mais. o intercâmbio normal e corrente, gente. Exatamente. É isso que aconteceu. Você vai vir, vai estudar, vai renovar e depois tem que ir embora. E se quiser voltar, encaixar dentro das outras opções que a gente acabou de passar para vocês. Exatamente. Aí, né? E aí, no caso de quem vem estudar um curso de nível superior, a gente tem que dividir em 2 ramas, né? Um curso superior normal, ou seja, sem nenhuma especificação, vai poder modificar para uma autorização de residência e trabalho por conta alheia se receber uma proposta de emprego, ou por conta própria se desenvolver um projeto empresarial ali dentro daquele plano de empresa que a gente falou ali um pouquinho antes. E se vier fazer um curso de nível superior oficial, grau 6 ou mais do marco europeu, e aí eu tô falando de universidade, mestrado, doutorado, mestrado sempre com título oficial, tá? Porque aqui tem título próprio e título oficial. Se eu tô falando desse título oficial, além dessa possibilidade de modificação para uma autorização de residência e trabalho, por conta alheia ou própria, pode também modificar para busca de emprego, residência para busca de emprego, não visto para busca de emprego, são diferentes.
ou para realização de práticas, caso tenha aí um contrato de práticas, sejam elas contratuais ou conveniadas com a universidade, tá? Então, maravilha isso, cara. Tem essas possibilidades aí ainda nestas opções, tá? Mas ficaram mais restritas as modificações quando eu estou falando de visto para estudos. Show de bola. O que mais que a gente pode acrescentar aqui? Temos a Lei 14 de comunitários, que você mencionou agora há pouco também. Exatamente. O que eu quero deixar claro aqui, pessoal, porque, lógico, quando a gente fala de uma modificação de uma lei, né, isso gera uma onda de desespero de parte de todo mundo. Então, a gente está recebendo aqui pessoas desesperadas. Mas eu sou familiar de italiano, o que vai mudar para mim? Gente, regulamento europeu. Não muda nada, não tá nessa lei, tá? São 3 regimes legais de imigração aqui na Espanha. O regulamento dos europeus, que não mudou nada, ou seja, parente italiano, português, francês, tá igualzinho, não mudou, tá? Lei 14, profissional altamente qualificado, investigador que pode solicitar pela Lei 14, nômada digital, não mudou nada. O que mudou na Lei 14 não tem nada a ver com o regulamento, tá? Começou a vigir agora no dia 3 de abril, é que acabou o Golden Visa. Não existe mais o Golden Visa, tá? Não adianta querer vir com 500 mil euros aqui. Acabou não vai também, mas aí é outra lei, tá? Sim. A lei que mudou é o Regulamento de Estrangeria Regime Geral, tá? Então, como eu disse, são 3 regulamentos. Regime Geral, que é esse que mudou. Lei 14, que não mudou nada, a não ser o tema do Golden Visa, não por conta dessa alteração do regulamento, por conta de outra lei. E o regulamento europeu, que também não mudou nada, somente para quem é parente de espanhol, que aí mudou sim, porque de acordo com a Espanha, espanhol não é europeu, né? A gente tem essas modificações. E que com certeza em breve nós vamos ter que trazer atualizações para você, porque eu acho que isso daí vai dar um conflito absurdo e essas modificações vão ter que vir com certeza. Né? Não, vai ter gente, não só modificação, vem um monte de instrução pela frente, parte de cada uma das oficinas de estrangeria. Então, assim, quando eu tô dando consulta sobre esse tema, eu tô sendo muito ponderada no que eu tô falando, porque eu acho que as coisas ainda tem muita coisa para acontecer. A gente ainda tem mais de um mês e 10 dias mais ou menos, para que isso comece a valer, e a gente ainda não tem nenhuma instrução de parte das oficinas de estrangeria, tá? A gente acha que vai acontecer ali 20 de maio é que as oficinas de estrangeria vão começar a trabalhar nesse sentido. Praticar, né? Quem entra ainda com uma autorização, uma solicitação agora, ainda está valendo o regime antigo, ainda que ela seja resolvida depois, tá, Entendi. Felipe? Isso é importante dizer, a não ser que seja mais benéfico para você. Então, por exemplo, entrei com arraigo social agora, ou com arraigo para formação, pessoal do arraigo para formação. Entrei com arraigo para formação agora, ainda não pode trabalhar. Quando chegar no dia 20 de maio, se ainda não foi resolvido o meu expediente, eu posso apresentar um escrito lá falando eu quero que passe a valer a nova lei. Então, se é benéfico para mim, eu posso fazer valer a nova lei, mesmo que eu tenha entrado antes. Tá? Tem que ficar atento que esses movimentos, essas modificações de lei geram, como eu disse, movimentos muito conflituosos. É importante contar com uma assessoria jurídica, eu acho que mais do que nunca nesses momentos. Principalmente nessa transição aí, né? Eu acho que você entrar por conta, sem ter o conhecimento, a vivência, né, da coisa, e por uma pessoa que trabalha com isso, pra mim... E cuidado com os geradores de conteúdo, os criadores de conteúdo que estão viralizando com coisas que longe de ser verdade. Estão vendendo facilidades, na verdade, gente. Eu acho que o nosso compromisso como criador, agora eu tô falando também como criador, né? A Amanda também é criadora de conteúdo. Eu acho que a gente tem um compromisso de informar as pessoas e não despertar desejo para tentar conquistar alguma coisa que vai ferrar com a pessoa, mas vai me beneficiar a mim por conta do like, por conta do compartilhamento. Eu acho que não tá aí. Eu acho que o fundamento da coisa é fazer o que a gente fez. Um bate-papo aqui para poder trazer informação real para vocês verem que a gente tem um compromisso, na verdade, antes de qualquer coisa, e se vocês precisarem de uma ajuda, ter um profissional qualificado para poder cuidar de cada caso. Exatamente. Isso, né? Até para encerrar, né? A gente esteve nesse último congresso em Almeria e uma das palestras foi a importância das redes sociais na informação aos estrangeiros, né? Legal. E aí uma das pessoas que estava palestrando, enfim, um advogado bastante famoso aqui na Espanha,
que trata desse tema. E o que ele falou pra gente foi, gente, vamos tentar, por mais que isso viralize, tentar ser criadores de conteúdo de uma forma muito mais tranquila, né? O imigrante, ele já tá pilhado. Tá ansioso. Ou seja, ele já tá ansioso. Se eu ficar ali, oi, novidade, breaking news, você não sabe o que tá acontecendo. Exato. Vai me viralizar? Vai. Mas se eu tentar falar de uma forma muito mais tranquila, ou seja, gente, vamos lá, vai ter a modificação, isso ainda vai sofrer, muita coisa vai rolar ainda, dá a informação corretamente, eu posso não viralizar de imediato, mas eu tenho certeza que meu conteúdo, de alguma forma ou de outra, vai influenciar de forma positiva as pessoas, né? Além de levar a mensagem, eu acho que a gente tem que também educar o imigrante que está do outro lado, quem está consumindo do outro lado, né? Porque o imigrante, ele já tem a tendência de escutar só o que ele quer. E na verdade você pode falar para ele, ó, você vai escutar isso, que é a manchete da coisa, mas é importante você saber o que está por detrás também. Então a gente está nesse compromisso. É isso mesmo, né, gente? E a gente volta com mais atualização assim que possível. É isso aí. De verdade, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Obrigado, hein, Amanda? Obrigada a você, Sempre Felipe. muito bom a gente juntar. Deu mais de 1 hora de bate-papo aí. Excelente. E nós vamos separar tudo isso daqui por tópicos para o pessoal poder clicar e ir direto no assunto que eles querem também, para poder absorver tudo isso aqui. Muito bom. Falaremos mais. Tchau, gente. Valeu, gente. Obrigado. De verdade, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham desfrutado. E aqui a gente termina mais um vídeo. Beijo. Se cuidem.